Nessa essa parte agora, nós vamos falar sobre distribuições amostrais, né? Que tem a ver com inferência ou indução estatística, né? Que trata de obter informações sobre a população a partir de resultados observados na amostra, né? Então a gente vai tentar obter informações que se referem à população inteira a partir de amostras menores, que nem sempre é possível você estudar uma população inteira quando a população é muito grande, etc. Para isso, vamos unir os conceitos estudados até aqui, né, sobre medidas estatísticas e modelos de distribuições para obter as distribuições amostrais dos principais estimadores. Então, a gente tem a população, que tem um grande número de elementos, e a gente quer, a partir da amostra, conhecer o mais próximo possível alguma característica da população, né? Então, sendo x uma das variáveis da população que a gente quer estudar, a gente vai chamar de θ uma característica, uma medida qualquer da população x que a gente quer conhecer. E esse conhecimento se dá pela construção de um estimador, né? O que vai ser um estimador? Vai ser nada mais do que essa medida da população, só que referente à amostra, certo? A gente vai chamar de estimador. E ela vai revelar, então, o valor mais aproximado, né, desse estimador, que a gente vai chamar de estimativa, a partir dos elementos amostrais, certo? Então, alguns conceitos aí. Amostra aleatória, né, a gente considera x uma variável da população que a gente quer estudar. Tem uma amostra aleatória, é um conjunto de n variáveis aleatórias independentes, tal que cada uma delas tem a mesma característica ou distribuição da variável x. Então, dentro da amostra, essas variáveis vão ter a mesma distribuição. Por exemplo, pode ser a distribuição que a gente estudou, a distribuição normal, a distribuição uniforme, né? Vai ter a mesma distribuição que na população. O estimador ou estatística, né? É justamente, dado uma amostra aleatória, um estimador ou estatística é qualquer variável aleatória que seja função dos elementos amostrais, né? Os elementos da sua amostra, né? Então, você, por exemplo, a média, né? A média amostral, um dos estimadores que a gente tem, nada mais é do que a média que a gente já conhece, só que é referente a uma amostra. A amostra tem um número de elementos menor do que a população, com certeza. Então você pega uma amostra e calcula a média dessa amostra. Essa média amostral vai ser um estimador da média populacional, certo? Que seria a média da população inteira, né? De geral, você tem todas aquelas medidas que nós estudamos, a variância, a média, a mediana, todos podem ser estimadores, né, dos valores da população, certo? Então tem, por exemplo, o estimador da média populacional, que seria a média amostral, né, que nada mais é do que você somar todos os valores da sua amostra, né, dividir pelo número total de dados que você tem, como fazíamos antes, né? A variância populacional, que se calcula da mesma forma a variância amostral, que é o estimador da variância populacional, que nada mais é do que você calcular a variância da sua amostra. Observa aqui, ó, que quando a gente está se referindo à amostra, a gente não divide pelo número total, mas sim por n menos 1, tá? Estimador para proporção ou probabilidade de um evento da população P, né? Seria a frequência relativa dentro da amostra, que é o número de casos favoráveis ao evento dividido pelo número total de casos. Então, dentro da amostra, você vai ter a condição de ver o número total da sua população, da sua amostra, e vai ver o número de casos favoráveis. Isso talvez na população você não teria como fazer. Então, nada mais é do que a frequência relativa, certo? Então, dentro da amostra. O estimador para o desvio padrão populacional, que é a raiz quadrada da variância, né? Assim como era também anteriormente. O estimador para a soma ou diferença de duas médias populacionais, por exemplo, né? Então seria esse estimador a soma de duas médias amostrais. E a estimativa,
é justamente o que? O valor numérico desse estimador. Conforme a amostra, a estimativa vai ser diferente. Se você pega uma amostra, calcula a média dela, por exemplo, né, que é um estimador, você vai obter um valor, vai ter uma estimativa, né, para a sua média populacional. Se você mudar para uma amostra diferente, você vai ter outra estimativa. Então a estimativa vai variar conforme a amostra que você tem. Então, por exemplo, aqui, ó, uma média de 17,8 é uma estimativa para a média populacional MI. Então, o que você fez? Você pegou uma amostra da sua população, calculou a média dessa amostra e deu 17,8. Essa é uma estimativa para o estimador média populacional, que seria a média da sua população. Quer dizer que a média da população é 17,8? Não, né? Mas é uma estimativa para essa média. Distribuição amostral, que seria, considerando todas as possíveis amostras de tamanho N que podem ser extraídas de uma determinada população, se a gente calcular para cada uma delas um valor do estimador, a gente vai ter então uma distribuição amostral deste estimador, certo? Como o estimador é também uma variável aleatória, pode-se determinar suas características, isto é, encontrar sua média, sua variância ou desvio padrão. Então, vamos supor, você tem uma população, você tira amostras dessa população. Essas amostras vão ter uma distribuição amostral. Quer dizer, por exemplo, a média, né? Você faz a média de várias populações, de várias amostras, né? Cada amostra vai ter uma média diferente. E a distribuição dessas médias vai ser chamada de distribuição amostral, que vai ter também, pode ser uma distribuição normal, pode ser uma distribuição binomial, seja lá como for, dependendo da situação que se está considerando, certo? E aí você pode então calcular a média da amostral, a variância, o desvio. Distribuição então amostral das médias, né? Então você, como dito anteriormente, né, a média de uma amostra vai ser a soma, né, dos elementos da amostra, certo? Dividido pelo tamanho da amostra, né, que é o N aqui, é o tamanho da amostra. Esse então é um estimador da média populacional MI, certo? E o valor de cada média é uma estimativa. O x barra, então, né, ele também é uma variável aleatória e, portanto, a gente quer conhecer também como é a sua distribuição, né? Ou seja, você tendo aí todas as possíveis amostras com tamanho N que você pode pegar da sua população, como é que vai ser as probabilidades de cada média, né? De cada amostra dessas que você considerou. Isso seria a distribuição das médias das amostras, certo? Então, os seguintes teoremas eles vão provar para a gente que a média amostral ela tem também uma distribuição normal, né, que a gente estudou, com média igual à média da população e variância dada pela variância da população dividido pelo tamanho da amostra. O sigma ao quadrado aqui é a variância da população e o n é o tamanho das amostras que você pegou para populações infinitas, né? Se forem populações finitas, aí a variância amostral vai ser a variância da população dividido pelo tamanho das amostras, multiplicado por esse quociente aqui, ó, que é a diferença entre o número de elementos da população menos o número de elementos da amostra, dividido por o número de elementos da população menos 1. Então, esse n grande aqui é o número de elementos da população e esse n pequeno é o número de elementos da amostra, certo? Então, o teorema 1 ele vai dizer para a gente que a média da distribuição amostral das médias, que é denotada por μ de x barra, ela vai ser igual à média populacional. Então, ela vai ter uma distribuição normal, como a gente falou, né? E a média dessa distribuição, que é o valor esperado, né, a esperança do x barra, da variável x barra, vai ser a média da população, né? O μ, que é a média da população. O teorema 2 diz para a gente se a população é infinita ou se você faz uma amostragem com reposição, né? Então a variância da distribuição amostral das médias, que vai ser denotada por esse símbolo aqui, sigma ao quadrado x barra, vai ser dado por
vai ser a esperança de x barra menos mi ao quadrado. E isso vai ser, então, a variância dessa distribuição amostral, que vai ser dada pela variância da população, que é o sigma ao quadrado, dividido pelo tamanho das amostras que você pegou. Então, se você pegou amostras de, sei lá, de 10, de tamanho de 10 elementos, então seria a variância da população dividido por 10, certo? O teorema 3 se refere a populações finitas, né? Se a população for finita ou se a amostragem é sem reposição, então a variância da distribuição amostral das médias vai ser dada por aquela expressão, vai ser a variância da população dividido pelo número de elementos da amostra vezes esse quociente, que é o número de elementos da população menos o número de elementos da amostra dividido por o número de elementos da população menos 1. Certo? O teorema 4 vai garantir para a gente que se a população, tendo ou não distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado, a distribuição das médias amostrais terá uma distribuição normal, né? E a média dela vai ser a média da população. E a variância vai ser a variância da população dividido por n. Aqui está errado, né? Não é o μ, não. Aqui é o sigma, né? Sigma ao quadrado sobre n. Vou consertar depois, ok? Muito bem. E quanto às frequências relativas? Também vão ter a sua distribuição amostral, né? Então, se a gente considera x uma população infinita e p a probabilidade ou proporção de um certo evento de x da população, o 1 menos p, que é o Q, né, vai ser a probabilidade que esse evento não ocorra, né? Então você tem lá x1, x2, x3, xn, uma amostra aleatória de n elementos, né? Vai até xn aqui. E x é o número de sucesso dessa amostra. Teremos assim uma distribuição binomial, né? A gente já sabe que a média da distribuição binomial é n vezes p. N aqui é o número de elementos da amostra e p é a probabilidade de sucesso. E a variância n vezes p vezes q. Né? N número de elementos da amostra, p a probabilidade de sucesso e q a probabilidade de fracasso. Né? Então, a distribuição amostral da frequência relativa do estimador, o estimador no caso é a frequência relativa ou probabilidade ou proporção, né? Ele vai ser dado então por x, que é x dividido por n, será dada por a esperança, né, dessa distribuição das frequências vai ser a própria probabilidade de sucesso, calculando aqui, né, que vai dividir por n, né? Então vai ser n vezes p dividido por n. Então vai dar o próprio p, que é a probabilidade de sucesso. E a variância da distribuição das frequências, né, vai ser p vezes q dividido por n, certo? E a gente, para tamanhos de amostra maiores ou iguais a 30, a distribuição amostral, né, da frequência ela vai ser também uma normal, vai ser distribuição normal, em que a média, né, vai ser a probabilidade P, né, de sucesso, tá? E a variância vai ser P vezes Q sobre N, tá? Aí a distribuição amostral das variâncias, como vai ser? A variância da população ela é designada por sigma ao quadrado. Então, se a gente considerar o S ao quadrado a variância amostral, o estimador vai ser o estimador da variância populacional, a gente consegue demonstrar que a distribuição dessa variância ela vai ter valor esperado ou média, né, igual à variância da população e a variância amostral, né, vai ser duas vezes o quadrado da variância populacional dividido por n menos 1, né? Que a variância populacional é o sigma ao quadrado, certo? Então, aqui sigma quarta vai ser o quadrado da variância populacional multiplicado por 2 dividido por n menos 1, ok? Outro estimador que a gente falou foi a soma ou diferença de duas médias, né? Então, se você tiver uma soma ou diferença de duas médias, né, você vai ter então a distribuição amostral dessa soma ou diferença de duas médias, duas populações, vamos dizer assim,
O estimador vai ter também distribuição normal, de média igual à soma da diferença das médias populacionais, e a variância vai ser igual a também a soma das variâncias de cada uma, como está indicado aqui, né? Então aqui você tem duas populações, uma com média 1, outra com média 2. Se você somar os estimadores de média da população 1 com da população 2 ou subtrair, né, essa soma ou subtração dessas médias vai ter uma distribuição normal, né, em que a média dessa distribuição vai ser a soma das médias e a variância vai ser a soma ou subtração, né, das variâncias. Agora a distribuição amostral da soma ou diferença de frequências relativas, né? Então, da mesma forma, né, também vai ter distribuição normal, de média igual à soma ou diferença das proporções populacionais e a variância também igual à soma ou diferença das suas variâncias, como aconteceu com a média, né? Isso aí com o tamanho das amostras maiores ou iguais a 30, ok? Então você vai ter que, da mesma forma que aconteceu com a média, as frequências amostrais ou proporções, né, amostrais também vão ter distribuição normal, né, cuja média vai ser a soma ou diferença das proporções das populações e a variância também a soma ou diferença das proporções populacionais. Bom, então vamos ver esse exemplo. Bom, então vamos ver um exemplo aí, né, do que a gente falou. Tem uma variável x que assume os valores 3, 6 e 8, né, com probabilidade 0,4, 0,3 e 0,3, respectivamente. Isso aí na população toda, certo? Então, a população, a variável x dentro da sua população, ela assume esses três valores, 3, 6 e 8, com essas probabilidades, 0,4, 0,3 e 0,3, respectivamente. Vou fazer uma tabelinha aqui, então, ó, né, a nossa variável x, ela tem os valores 3, 6 e 8, com probabilidades 0,4, 0,3 e 0,3, ok? Aí você tomou uma amostra com 40 observações sorteadas aleatoriamente. Qual a probabilidade de que a média amostral supere o valor 5? Então, como a gente viu, né, a média, o estimador que a gente está considerando aqui é a média amostral, certo? A média amostral. E a gente viu que essa variável ela tem uma distribuição normal, né, em que a média dela é a média da população e a variância é a variância da população dividida pelo tamanho da amostra. Então, o nosso estimador da média amostral, ele vai ter uma distribuição normal, né, com a média aqui, que a gente vai calcular aqui, que é a média da população. Vamos calcular qual vai ser a média da população, né? É a esperança de x, né, que é a média da população. Vai ser igual a 3 vezes 0,4, como nós aprendemos, mais 6 vezes 0,3, mais 8 vezes 0,3. Isso vai dar 1,2 mais 1,8 mais 2,4, né? Isso vai dar então 8 mais 4, 12, 14, vai 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, né? 2, 3, 4, 5, né? 5,4. Essa vai ser então a média também da nossa distribuição amostral das médias amostrais. E a variância vai ser a variância da população dividido pelo tamanho da amostra, que nesse caso é 40. Então vamos calcular aqui a variância da amostra, né?
a variância da amostra, aliás, a variância populacional, ela é o quê? Ela é o sigma ao quadrado, que a gente chama, né? Então, ela é igual ao valor esperado de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado, como nós aprendemos, não é isso? Então, aqui vai dar, ó, vamos calcular a esperança de x ao quadrado. Vai ser 3 ao quadrado, que é 9, vezes 0,4, mais 6 ao quadrado, 36, vezes 0,3, mais 8 ao quadrado, 64, vezes 0,3. Vou fazer essa conta aqui. 9 vezes 0,4 vai dar 3,6, mais 36 vezes 0,3 vai dar 10,8, mais 64 vezes 0,3, que vai dar 19,2. Isso vai dar, então, 33,6. 33,6, tá? Então, aqui vai ser 33,6 menos a esperança de x ao quadrado, que é 5,4 ao quadrado. Isso vai dar, deixa eu ver aqui, 4,44. 4,44. Então, a variância da nossa distribuição amostral vai ser 4,44 dividido por 40, certo? Isso vai dar, então, 0,111. Então, ele vai ser uma distribuição normal com médias de 5,4 e variância 0,111, certo? Agora, nós vamos fazer como já estamos acostumados com a distribuição normal, né? Nós temos aí a média 5,4 e a variância 0,111. Então, qual a probabilidade dessa média amostral superar o valor 5? Então, a gente quer calcular a probabilidade, deixa eu colocar aqui assim, a probabilidade de x barra ser maior do que 5, tá? E aí vamos trabalhar com a normal padrão para utilizarmos a nossa tabela, né? Então, o z aqui vai ser quanto? Vai ser 5 menos 5,4 dividido por 0,111, né? Opa, desculpa, é a raiz quadrada disso, que é o desvio padrão, né? Vai ser 0,333. Deixa eu apagar aqui. Vai ser 0,333. Então, vai nos dar aqui o valor 5,4 menos 5, menos 0,4 dividido por 0,333 vai dar 1,20, menos 1,20, menos 1,20, né? Então, o que nós queremos aqui? Nós temos, então, aqui, nós temos uma distribuição normal para a nossa nosso estimador de média populacional, né, cuja média dele é exatamente 5,4, né, e a variância é 0,111. Né? Mas na normal padronizada, a gente vai ter que média 0 e a gente quer aqui, ó, menos 1,2, né? Que queremos o quê? Que a probabilidade de x bar maior que 0,5. Então, queremos essa área aqui, ó, né? Essa área aqui, que vai ser correspondente a esta área, que é 0,5, mais esta área de cá,
que é o valor tabelado de 1,2, né, que é simétrico na parte positiva. Então, essa probabilidade de x maior que x bar maior que 5 é igual à probabilidade de z maior do que menos 1,2, que vai ser igual a 0,5 mais o valor tabelado de 1,2, né? Tomando então esse valor tabelado na nossa tabela de normal, vamos ver aqui. Vai ser 0,3849. Então vai ser 0,5 mais 0,3849. 3849. Que vai ser então 0,8849, que é igual a 88,49%. Então, tem 88, se você pegar então uma amostra de 40 observações, sorteada aleatoriamente, é uma probabilidade de 88,49% de chance de que ela tenha uma média maior do que, média amostral maior do que 5, certo? Na nossa amostra ali, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Suponha que a proporção de peças fora de especificação é um lote em um lote é de 40%. Né? Então agora nós estamos falando do estimador proporção, não mais média, né? É outro estimador. Tomada uma amostra de tamanho 30, qual a probabilidade dessa amostra fornecer uma proporção de peças defeituosas menor do que 0,5? Então nós vimos lá também, da mesma forma, que o estimador proporção também, né, ele vai ter a sua distribuição normal, né, cuja média vai ser a proporção vai ser a probabilidade ou proporção, né, da população, e a variância vai ser P vezes Q, né, sobre N. Vai ser a probabilidade de sucesso, né? A gente viu lá, né? Bom, então suponha que a proporção de peças fora de especificação em um lote é de 40%. Tomada uma amostra de tamanho 30, qual a probabilidade dessa amostra fornecer uma proporção de peças defeituosas menor do que 0,50? Né? Então veja bem que a probabilidade de sucesso, então, né, digamos que o nosso sucesso é a peça estar fora da especificação. Né? Você pegar uma peça e ela está fora de especificação. Então a probabilidade de sucesso nesse caso, o nosso P na população, é 0,4 ou 40%. Né? E o que a gente viu lá? Que o estimador da frequência, né, ou da proporção, ele também vai ter uma distribuição normal, né? Ele também vai obedecer uma distribuição normal, cuja média vai ser a probabilidade de sucesso, né? E a variância vai ser P vezes Q, ou seja, a probabilidade de sucesso vezes a de fracasso, que nesse caso aqui a probabilidade de fracasso vai ser então 0,6, dividido pelo tamanho da amostra, certo?
Então, ó, se você toma uma amostra com tamanho 30, né, a probabilidade ela vai ter vai obedecer uma distribuição normal, né, em que a proporção dela dessa amostra, né, da frequência dessa amostra, a média, né, das proporções dessa amostra vai ser a mesma média da população e a variância vai ser a P vezes Q dividido por N, ou seja, a variância da populacional dividido por N. Então, a nossa frequência aí, ó, vai ser então, vai ter uma distribuição normal, cuja média vai ser então 0,4 e a variância vai ser 0,4 vezes 0,6 dividido por 30, porque a amostra aí nesse caso é 30. Lembrando aí que essa distribuição obedece essa normal com amostras maiores ou iguais a 30, né? Então, aqui essa normal aqui vai ter então média 0,4 e aqui vai dar 0,4 vezes 0,6 dividido por 30. Vai dar então 0,008, certo? Muito bem, então a gente vai ter uma distribuição normal para a proporção, a média da distribuição da probabilidade de sucesso, né, dentro dessa amostra vai ser 0,4, né, e a variância vai ser 0,008, certo? Então, vamos calcular aqui o score padronizado referente ao 0,4 para podermos calcular a probabilidade ali. Então, Z vai ser igual a 0,4, desculpa, 0,5. Nós queremos calcular a probabilidade da frequência ser maior ou igual, ou a proporção ser maior ou igual aliás, ser menor do que 0,5. Deixa eu apagar isso aqui. Nós queremos a probabilidade dessas frequências ser menor do que 0,5. Calculando o score padronizado, 0,5 menos 0,4 dividido por 0,008. Isso aí vai dar, então, 0,1 dividido por 0,008 vai dar 12,5. Desculpa, esqueci de calcular o desvio padrão. 0,008 raiz quadrada de 0,008 vai ser igual a 0,089. Então, aqui vamos apagar aqui. Na verdade, não é 0,008, é 0,089. Então, nós vamos obter 0,5 menos 0,4 dividido por 0,089. Vai dar 1,12. 1,12. Então, no score padronizado, que tem média 0, deixa eu apagar aqui. Tem média 0. Nós vamos ter aqui a variável z, né? 1,12, certo? Nós queremos que a probabilidade de que z seja menor do que 1,12. Então, seria essa área aqui. Então, essa parte aqui corresponde à metade da normal, que tem probabilidade de 0,5, e esse pedacinho aqui vai ser o tabelado de 1,12. Então, no caso, vai ser então 0,5 mais o tabelado de 1,12. Isso vai nos dar 0,5 mais, procurando aqui na tabela,
tabela vai nos dar 0,36, desculpa, 3686, 0,3686, 0,3686. Isso vai então dar 0,8686, que é a mesma coisa que 86,86%. Portanto, há uma probabilidade de 86,86% de que a probabilidade da amostra fornecer uma proporção de peças defeituosas menor que 0,5 seja de que essa amostra, né, de 30 que foi selecionada aleatoriamente tenha uma proporção de peças defeituosas menor que 0,5, menor do que 50% das peças, né? Ou seja, menos de 15 peças defeituosas, certo?